Estamos aqui no Espaço Manifesto em Piracicaba, onde aconteceu a festa de lançamento da terceira Expo ESG e o anúncio da criação da Frente Parlamentar ESG na Lesp. A iniciativa pioneira do deputado Alex de Madureira, do PL, em parceria com o 2i2 Instituto, visa debater as práticas sustentáveis na política, no setor empresarial e na sociedade paulista. Estiveram reunidos nesta noite autoridades, especialistas e representantes de diversas organizações. Você acompanha agora os destaques da cerimônia. Eu estou aqui com o deputado Alex de Madureira, que é o idealizador da Frente Parlamentar ESG, e com o Alex Salvaia, que é o CEO do 2i2 Instituto. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa iniciativa. Hoje nós celebramos aqui essa festa de inauguração da Frente Parlamentar ESG, e eu começo te perguntando, deputado, como surgiu essa ideia de elaborar esse projeto para a Lesp? Olha, Rodolfo, a gente já acompanhava, Rodolfo, essa inclusão, né, do Instituto 2i2 aqui em Piracicaba, e não só para Piracicaba, mas para todo o estado de São Paulo, para todo o Brasil, né? Mas surgiu a ideia, a partir do Alex Salvaia, de nós podermos transpor as barreiras da iniciativa privada e também das entidades, chegando até o poder público, né? Então essa foi uma forma que a gente encontrou de poder envolver o poder público dentro da Assembleia Legislativa, para que a gente possa trazer, né, as prefeituras, as câmaras municipais, as secretarias de Estado, as secretarias municipais para dentro da cultura ESG, para que essas práticas possam chegar também ao poder público, né? E de alguma forma isso possa chegar ao final, que é a população. Então essa foi a ideia, partiu do próprio Alex, né, que nos procurou para que nós encampássemos essa ideia, e lógico que de pronto nós entendemos a necessidade disso e aproveitamos o momento para fazer logo não só a inclusão da Frente Parlamentar, mas também incluir o Instituto 2i2 como secretário dessa Frente Parlamentar lá na Assembleia. Então essa parceria vai durar um bom tempo aí, nós vamos fazer muitos trabalhos juntos, pensando e focando aí para que o poder público também possa participar e fazer com que as práticas ESG sejam uma realidade também no poder público. Alex Salvaia, um prazer falar com você. Qual a importância da Frente Parlamentar ESG, e levando em conta que o Instituto, né, o 2i2, tem um protagonismo nesse processo? Olha, a importância é que o poder público ele é um indutor de comportamento, né? E o poder público também tem as suas próprias atividades que impactam o meio ambiente, impactam nas relações sociais, também tem, né, uma necessidade, inclusive decorrente de lei, de ter uma estrutura de governança, né? Então, na nossa sociedade, o poder público ele já é pautado na governança, e essas atividades do poder público, elas devem também seguir esses princípios, e uma vez o poder público entendendo, né, o conceito do ESG e praticando, ele lidera pelo exemplo e levando isso depois para toda a sociedade, para que possamos então ter uma sociedade aí com uma estabilidade social, que é a proposta, né, do nosso instituto, porque hoje em dia nós estamos vivendo problemas de mudanças climáticas, né, eventos climáticos extremos, né, o que nós vivemos lá no Rio Grande do Sul, e pode acontecer novamente. O Pantanal tem aí um estudo que diz que em 2050 o Pantanal deve secar, né? Então, quem imaginaria a maior planície alagada do mundo, né, com risco de secar? Somos o país mais ansioso do mundo, então problemas de saúde mental, problemas em clima organizacional, nos trabalhos.
Então tudo isso envolve o ESG e também questões de ética, de respeito, relacionamento com as pessoas, de você ter, né, critérios ali de definir como cada um deve se comportar, uma empresa como se relaciona com um fornecedor, existe um limite de preço, né, que se pratica, será que esse preço que eu estou pagando ele é condizente com o custo da operação ou eu estou querendo explorar aqui o meu fornecedor? Então esses assuntos eles são urgentes da nossa sociedade, né, e o poder público, se não for o líder desse processo, ele vai ser quem vai ter que resolver esses problemas, porque se a gente tiver uma população cada vez mais com problemas de doenças mentais, tiver um meio ambiente cada vez mais degradado, porque quando tem um problema ambiental, é a Defesa Civil que é acionada, é o poder público que é acionado. Então, a gente precisa trabalhar à frente dessas questões para que haja um planejamento e uma recondução dos rumos da humanidade. Deputado, a importância do protagonismo do poder público não só para levantar o debate sobre as práticas sustentáveis do ESG, mas também para combater algumas práticas como greenwashing. Qual a importância? Olha, todas as práticas de ESG, elas combinam com o poder público e são necessárias, né? Dentro dessa questão, não só da governança, mas também pensando na área social e também nas questões ambientais, tudo isso se tornou muito importante, a participação do poder público. Acho que o Alex colocou muito bem. Se nós não trabalharmos as causas, né, nós vamos ter que correr atrás das consequências depois. Então, existem estudos que é muito mais barato você tratar e dar saúde para a população com as práticas esportivas, por exemplo, do que depois você tratar as doenças cardíacas, as doenças decorrentes à pressão alta, por exemplo, ou a questão de ansiedade, né? Então, as causas elas são muito mais fáceis de serem tratadas do que as consequências. E isso são nas questões ambientais também, nas questões de governança, em todas as questões. Se você trabalhar e se antecipar a todos os problemas que nós temos, eles se tornam menores e menos traumáticos do que depois lá no final. Então, eu acredito que a implantação da cultura ESG no poder público, na iniciativa privada, nas entidades, ela só vai fazer com que a população cada vez mais se preocupe não só com as questões ambientais, questões sociais, com as questões de saúde que vão ser um problema, estão sendo um problema, infelizmente, para a nossa sociedade hoje, mas também as questões de governança que vão trazer estabilidade, né? Não só jurídica, mas também para que as novas empresas venham. Nós temos um problema hoje no Brasil decorrente da instabilidade jurídica do nosso país, da instabilidade política. Então tem muitas empresas multinacionais que elas deixam de investir no Brasil porque tem esse medo de que algo possa acontecer, que possa acontecer alguma coisa muito pior do que nós já vivemos hoje, principalmente na parte econômica ou na parte social. Então, a implantação das políticas ESG no poder público vão trazer até, né, para os investidores internacionais uma segurança maior de poder investir no Brasil. Alex, de que maneira os mais diversos atores da sociedade, empresas, empresários, podem participar desse projeto? Bom, em primeiro lugar, se capacitando, né? Então as pessoas precisam entender de fato o que é o ESG e como conectar isso com o seu dia a dia, tanto como pessoa física, né, e como pessoa jurídica. O ESG só vai funcionar nas pessoas jurídicas se fizer parte da estratégia do negócio daquela empresa, se fizer parte da estratégia de gestão do poder público, porque é uma ferramenta extremamente poderosa e tem a condição hoje de dar uma nova característica para o rumo da humanidade. Deputado, já há alguma proposta legislativa em andamento na Alesp encampada pela frente? Sim, nós temos propostas sim de projetos de lei, principalmente trazendo aos municípios, às câmaras municipais. Nós precisamos criar alguma premiação, algum benefício que eles possam ter. Então nós estamos discutindo isso já com o governo do estado, para que os municípios que possam trabalhar com as práticas ESG possam ser de alguma forma beneficiados. E esse não é um formato para que nós possamos atrair os municípios, não é isso.
mas seria muito justo os municípios que se preocupem com as questões ambientais, com as questões de governança, com as questões sociais, que façam um trabalho baseados aí nas práticas ESG, eles possam de alguma forma ser diferenciados dos outros que não fazem, né? Então, a criação de um benefício ou de algum tipo de premiação para esses municípios não tem um intuito de fazer com que eles venham, né, que seja um atrativo, não é só isso, mas que seja justo também para aqueles que praticam, eles possam ser tratados também com diferencial dos outros que não fazem, né? Então, nós temos 2 projetos de lei que nós estamos ainda discutindo o formato dele, como vai ser. Depois nós vamos precisar colocar ele dentro da Assembleia para atender as questões constitucionais, né, para nós não termos problema depois com veto de governador, nada disso. E é óbvio, nós vamos fazer um trabalho em conjunto, junto com outros parlamentares também, de articulação, para que se entenda a prioridade, a necessidade e a importância disso para a sociedade do Estado de São Paulo. E por fim, eu vou perguntar para os dois, Alex, quais são as expectativas deles em relação a esse primeiro ano de existência da Frente Parlamentar ESG. Começando aqui pelo Alex Salvaia. Bom, a expectativa inicial, né, vai haver o lançamento oficial no dia 19 de maio, né, lá na Alesp, com um evento de lançamento, né, oficialmente, e a expectativa é que possamos atrair o interesse de entidades setoriais, de grandes empresas, de profissionais que possuam aí condições de dar uma contribuição efetiva para formar grupos de trabalho, né, e esses grupos de trabalho vão começar a desenhar aí estudos de propostas para apresentar para os parlamentares e então o Estado de São Paulo se posicionar formalmente no fomento da agenda ESG. Deputado Alex. Bom, 19 de maio vai ser o pontapé inicial. A frente já existe, né? Já foi publicada no Diário Oficial, mas nós vamos fazer o lançamento dela de forma formal, né? Fazendo um evento grandioso ali na Assembleia. Nós vamos fazer convite a aos secretários de Estado, principalmente aqueles que têm alguma ligação direta com as práticas ESG, né? Principalmente a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Governo, Secretaria da Casa Civil, mas obviamente nós vamos convidar todos os secretários de Estado, também vamos convidar alguns prefeitos, né, de cidades importantes que nós queremos que estejam presentes conosco. Nós vamos estender esse convite às câmaras municipais, porque o nosso intuito, além, né, de alcançar as entidades, alcançar o poder, a iniciativa privada, é alcançar o poder público também. Então esse vai ser o pontapé inicial da Frente Parlamentar, que vai ter muita coisa boa ainda durante esse ano de 2025.